Michel Temer, governador Pezão, meu companheiro Marcos Pereira, ministro da Indústria e do Comércio Exterior e Serviço, senhores deputados Paulo Feijó, Júlio Lopes, Altineu Cortes e Soraya Santos, senhor secretário Cristino Áureo, senhora prefeita Carla Machado, senhor prefeito de Campos, Rafael Diniz, em nome dos dois eu gostaria de saudar os prefeitos e ex-prefeitos, que eu vejo aqui, vários ex-prefeitos, lideranças, deputados estaduais, como o nosso Pudim, e quero saudar na pessoa dele os deputados estaduais que aqui estiverem. Senhor José Magela, presidente da Prumo Logística, minhas senhoras, meus senhores. Senhor presidente, essa cerimônia ela tem um significado muito maior do que o calor que nós estamos sentindo na região. Porque o senhor está em uma das regiões que foi mais rica do estado do Rio de Janeiro. Se não é exagero dizer, uma das regiões mais ricas do país, desde o Império. E, evidentemente, com o tempo, veio perdendo essa vitalidade. E essa vitalidade ela foi perdida, certamente, muito por força da presença do poder público, desvirtuando uma das principais características da região norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. Essa região ela era rica porque aqui a iniciativa privada, o empreendedorismo, a força, o vigor, a garra, o sentimento comunitário, a capacidade de realizar do povo campista, do povo de toda a região, fez com que nós tivéssemos aqui um dos grandes centros produtores de açúcar e álcool do país. E hoje nós estamos aqui novamente reafirmando estes mesmos valores. Este porto é a expressão deste mesmo sentimento, dessa mesma postura, dessa mesma crença, dessa mesma confiança de que é o cidadão, o indivíduo que muda a história, que é sujeito da história, que faz a história. E eu fiquei extremamente feliz porque eu percebi que o Zé Magela já incorporou o sentimento e os valores da região de Campos. Porque Campos é uma cidade que teve o primeiro jornal do Brasil. E se orgulha disso, se jacta disso. Aqui teve a primeira distribuição de energia elétrica do Brasil e a primeira livraria. Então, veja o senhor que este empreendimento encontra um ambiente cultural, um ambiente social, uma postura de uma comunidade muito apropriada, muito alinhada com o significado do que nós estamos vendo hoje aqui. Esse porto, eu não tenho a menor dúvida, como já foi dito pelo Magela, será um dos maiores portos do Brasil. E o senhor, presidente, pode colocar na sua biografia que ajudou muito para que isso ocorresse. Primeiro, acreditando nesse empreendimento, sempre tendo as portas abertas para ouvir e procurar resolver numa das maiores crises fiscais e econômicas da história brasileira, mas jamais se deixou abater e, sobretudo, de procurar encontrar, junto com aqueles brasileiros que têm a capacidade de mudar, de lutar, as soluções para os nossos problemas. E o Porto de Açu é um desses exemplos. Hoje, o decreto da ZPE vai permitir que nós tenhamos aqui um dos grandes centros industriais do Brasil. Estávamos, o Cristino e eu, conversando que a maior dificuldade que certamente terá aqui as indústrias que se instalarem é mão de obra.
encontrar mão de obra qualificada para preencher os cargos, os postos de trabalho que serão criados aqui. Mas, evidentemente, como é natural, o ser humano virá. E eu digo isso porque a semana passada, no seu governo, nós tivemos um leilão que garantiu aqui a energia necessária para que esses empreendimentos deixassem de ser sonho para se tornar realidade. O porto será superavitário em energia, o que vai ser um ativo extremamente precioso no futuro muito próximo do nosso país. Ainda no seu governo, eu tenho certeza que nós vamos concluir as negociações que já vêm sendo feitas desde que eu mesmo assumi a coordenação do programa de parceria de investimento, com a negociação com a Vale do Rio Doce, para que nós possamos fazer a construção do porto, da ferrovia, que vai ligar o Rio de Janeiro, passando pelo Comperj, vindo até aqui. E começa em Vitória e vem até aqui, evidentemente, se as condições econômicas de mercado permitirem, no tempo que permitirem. Mas o projeto é esse, o objetivo é esse. Então, eu creio que, depois de muitas conversas que já tivemos com a Vale, eu creio que no próximo ano, certamente, nós estaremos com este problema resolvido. E aí o senhor terá a oportunidade de vir aqui mais uma vez. Porque, para nós, por orientação sua, ferrovia é irmã siamesa de porto. Um legado que vai ficar na política ferroviária do seu governo é que vai acabar definitivamente com essa característica que marca a ferrovia brasileira, o sistema ferroviário brasileiro, que as nossas ferrovias elas vão de lugar nenhum a coisa nenhuma. São trechos que são construídos, espalhados pelo Brasil, enquanto a necessidade logística de garantir mobilidade aos nossos produtos, ela se esvai na incúria e na irresponsabilidade. Isso não vai acontecer. Vai sair uma ferrovia de um porto para chegar num outro porto. E mais ainda, será no seu governo, tenho certeza, e vinha conversando com o governador Pezão, que nós vamos também concluir toda a conexão do Porto de Açu, resolvendo a deficiência rodoviária. O Pezão irá passar para o governo federal, porque é uma exigência, SRJ, e nós vamos, então, incorporar a concessão da BR-101 SRJ para que nós possamos ter esse problema suficientemente e definitivamente resolvido. Então, eu creio, senhor presidente, que esses dados que aqui trago, as informações de natureza econômica que foram postas aqui pelo Magelo, as consequências sociais do porto para a região, que a prefeita Carla colocou com tanto detalhe, tanto brilho, elas mostram que, de fato, o senhor vai poder incorporar, na mesma linha de importância e relevância, esse empreendimento, a reforma do ensino, o combate ao desperdício, à irresponsabilidade fiscal, e certamente, e o Pezão certamente falará sobre isso com mais vigor, porque ele é uma vítima disso aí, a reforma da Previdência que vai garantir que situações como a que vivemos no nosso Estado não se repita em outros estados e no governo federal. Finalmente, presidente, eu gostaria de deixar uma última palavra. O Magela fez justiça a um deputado, e eu até brinco com ele, que eu não tinha essa impressão, eu vou dizer aqui de público que eu digo mano a mano, eu não tinha essa impressão, mas de fato o deputado Júlio Lopes me surpreendeu positivamente, porque tem espírito público, tem força de vontade.
tem criatividade, se interessa por assuntos que falam com o futuro e não com o passado, se interessa por temas e por mudanças legais que vão melhorar o ambiente de negócio e colocar o nosso país no século XXI. Mas essas virtudes todas, evidentemente, não poderiam não ter a companhia de um defeito, porque senão não tinha nem graça, não era humano. É uma das pessoas mais chatas e impertinentes que eu já conheci na minha vida. Porque quando ele quer uma coisa, ninguém consegue ficar perto dele sem que ele fique repetindo reiteradamente o objetivo dele. Mas como nós estamos vendo aqui, é dessa maneira que as coisas acontecem. Como disse o Magela, não fosse a insistência dele, o decreto não teria sido assinado. E eu posso dar o testemunho, não fosse a insistência dele, presidente, o senhor também não estaria, nós todos não estaríamos aqui hoje. Por isso eu gostaria de parabenizar o Magela, parabenizar vocês todos e dizer que eu sonho com o dia de chegar aqui com os 50 mil, 40 mil, 60 mil fluminenses e brasileiros, de maneira direta e indireta, contribuindo com seu esforço, com seu trabalho, com sua capacidade de produzir, para que nós possamos ter um país que nós sonhamos. Muito obrigado. E neste instante fará uso da palavra o ministro de Estado da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Bom dia a todos. Senhor presidente Michel Temer, eu vou pedir licença a Vossa Excelência para quebrar o protocolo, iniciando a minha saudação na pessoa do Júlio Lopes, porque quero endossar aqui as palavras do meu colega Moreira Franco. Eu dizia ao ouvido do presidente ali, enquanto a prefeita discursava, que o Júlio Lopes me ligava dia sim, sobre essa ZPE aqui do Porto de Açu. A Thaís Dutra, nossa secretária executiva do Conselho da Zona de Processamento e Exportação, também recebia diuturnamente ligações do Júlio Lopes. Eu me recordo, falava com o Magela, que estive aqui no Porto de Açu no dia 29 de setembro de 2016. Portanto, há pouco mais de um ano atrás, 29 de setembro, deputado Altineu, deputada Soraya, deputado Paulo, prefeita, todos os demais, recebo os meus cumprimentos neste momento. 29 de setembro de 2016, hoje 27 de dezembro, portanto, nós estamos às beiras aí de 1 ano e 3 meses. E esta foi a ZPE mais rápida de toda a história. O processamento foi a mais rápida de toda a história. Quero fazer justiça ao conselho, que é secretariado pela Thaís Dutra, que é presidido por mim, mas que compõe os ministérios da Fazenda, da Casa Civil, do Planejamento, do Meio Ambiente e da Integração Nacional. Sem esses conselheiros, que também estiveram comigo aqui no dia 29 de setembro do ano passado, esse projeto não teria saído. Mas vou mais além. Sem os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, sem o apoio do governador Pezão, eu dizia isso para o Pezão agora há pouco, que os técnicos do governo do Estado do Rio de Janeiro foram primordiais, porque nós temos lá em Brasília, no Conselho, nós temos as linhas, as diretrizes, e a função da Secretaria Executiva, aqui representada pela Thaís e pelo Amós, e também por outros servidores, é orientar, corrigir, direcionar o projeto. A função do governo do Estado, que é o proponente dessa zona de processamento e exportação, é preparar o projeto. E todas as vezes que os técnicos do governo do Estado, juntamente com os técnicos do MIDIC, se reuniam, era para avançar. De sorte que, em menos de 1 ano e 3 meses,
que eu pessoalmente, aqui o Magela deve lembrar-se disso, o Júlio Lopes estava presente, deve se lembrar disso, eu prometi que nós iríamos processar e criar essa zona de processamento à exportação, porque verifiquei aqui em loco a importância desse porto e dessa área para o futuro do Brasil, para o futuro econômico do Brasil. Eu vou citar aqui, senhor presidente, alguns números, não vou falar aqui da ferrovia, porque o Moreira Franco já disse muito bem sobre isso, mas esse empreendimento vai gerar um investimento aproximado de 40 milhões de reais em infraestrutura local, na primeira etapa da implantação da ZPE. A área segregada, a área que tornar-se-á na zona de processamento e exportação, ela terá cerca de 2 quilômetros quadrados e ficará a 10 quilômetros do terminal multicargas do Porto de Açu. Um trajeto pronto para movimentar diferentes tipos e diferentes tamanhos de cargas. Por parte da empresa âncora, os números são expressivos também. Serão 42 milhões de reais em investimentos no projeto industrial Rochas do Açu, que tem como alvo o mercado norte-americano. Somente em compras, essa planta deve movimentar 31 milhões de reais, desenvolvendo a cadeia de fornecedores e impactando a retomada da exploração mineral na região. Portanto, ao analisar o conjunto e a magnitude desse projeto, nós verificamos que não se trata de impulsionar apenas as exportações brasileiras, o que já seria extraordinário, mas também de estimular o maior desenvolvimento de importantes segmentos produtivos, locais e melhor aproveitamento das vocações produtivas regionais. Não é à toa que nós temos lá no Ministério, lá no Conselho, na Secretaria Executiva do Conselho das Zonas de Processamento e Exportação, recebido diversas manifestações, de interesse de empresas estrangeiras nesse grande empreendimento que impulsiona a produção brasileira, agrega valor à base exportadora, promove a difusão tecnológica do Brasil e, principalmente, gera empregos em uma cadeia produtiva gigantesca. Nosso grande desafio é gerar empregos, eu tenho dito pelo Brasil afora, quem gera emprego é o setor produtivo. Se o Estado, e o Estado na sua essência maior, a União, os Estados e os municípios, aqui representado pelo presidente, pelo governador e pela prefeita, não atrapalharem, eles já ajudam, e isso nós, no seu governo, presidente Temer, nós temos feito, porque esse governo há de ser reconhecido como o governo do diálogo, mas o governo da desburocratização, o governo da facilitação do ambiente de negócios, e isso eu tenho visto diuturnamente lá à frente do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Nós temos absoluta certeza que esse gesto do senhor de vir aqui ao Porto de Açu assinar o decreto de criação da ZPE Açu é um gesto que ficará contido na história do Brasil e que vai seguramente alavancar, gerar empregos e gerar rendas e alavancar o setor produtivo aqui nessa região. Por isso, eu quero dizer que me orgulha muito estar aqui 1 ano e 3 meses depois para, junto com Vossa Excelência, tornar um sonho uma realidade. E essa realidade, sem dúvida alguma, justiça seja feita, sem a pertinência, sem a insistência e sem o trabalho sério e muitas das vezes até inconveniência do deputado Júlio Lopes, não seria possível. Muito obrigado. Convidamos agora o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, a fazer uso da palavra. Boa tarde, bom dia ainda. Meu caro presidente Michel Temer, ministro Moreira Franco, ministro Marcos Pereira, meu caro Magela, prazer imenso estar retornando aqui. Saudar a todos os deputados federais aqui presentes, amigos, companheiros, meu querido Paulo Feijó, aqui da região, Ortineu, Soraya,
e o padrinho maior aí, já decantado em prosa e verso, nosso querido Júlio Lopes. Ele não dá canseira só lá em Brasília, não, dá canseira na nossa equipe também econômica aí, o pessoal da Codim, de desenvolvimento econômico, no Cristino, em todo mundo, para tirar do papel. Então esse trabalho mostra muito o que é o governo do presidente Michel Temer, o governo da integração, né? Um governo de somar forças, de estarmos juntos. Saudar aqui o Rafael, nosso prefeito, a Carla Machado, prefeita aqui de São João da Barra, a Fátima, prefeita de Quissamã, os deputados estaduais, o Pudim, o João Peixoto, estou vendo o Gilson ali, prefeito de Cardoso, todos os deputados, todos que somam aqui, os empregados dessa obra, os trabalhadores, aos técnicos do Ministério da Fazenda, do Ministério da Indústria e Comércio. Presidente, aqui é um dia que o senhor, todos já o agradeceram. Eu, particularmente, quero fazer um agradecimento especial ao senhor, porque nesse mesmo período, em dezembro de 16, eu estava com o senhor, depois de ter aprovado na Câmara Federal o projeto de recuperação dos estados, e o senhor teve que vetar o projeto pela equipe econômica. E eu ali via que não tinha futuro, não via uma porta aberta, como a gente vê outros estados se encaminhando aí para as dificuldades que nós passamos. E o senhor me segurou pela mão e falou assim: Pezão, pode ficar tranquilo que nós dois vamos chegar muito bem no final de 18. Eu ainda falei assim, pô, que otimismo, eu estou aqui no final de 16 com uma lei que tinha sido aprovada no Congresso Nacional, e até contra a vontade nossa, porque ela tirava as obrigações dos estados de fazer o seu dever de casa. E a gente estava ali nos propondo a fazer o dever de casa. Não tínhamos culpa ali do Congresso ter tirado numa discussão, mas nós não queríamos fugir daquela responsabilidade. E depois o senhor mandou uma nova lei ao Congresso Nacional, que foi aprovada em maio. Passamos lá, e eu quero aqui agradecer muito na pessoa desses deputados federais, tanto do Júlio, do Paulinho, da Soraya e do Júlio, e do Altineu, porque não foi fácil a gente conseguir 312 votos do Congresso. O senhor sabe, na hora que terminou a votação, a primeira ligação que eu recebi, o senhor falou assim: Pezão, acho que eu vou te deixar aí dentro do Congresso articulando a votação da Previdência, porque 312 votos. Dos 46 federais, presidente, do Rio, 26 votaram contra. Então eu tive que buscar 292 fora em outras bancadas e contei com a ajuda desses 20 e mais 292, e depois também com 56 votos dentro do Senado Federal. E isso tudo deve-se muito ao seu entendimento. O senhor não me ajudou só mandando a lei, ajudou também pedindo. Ninguém conhece aquela casa como o senhor, que presidiu a casa, e a gente sabe o que representa o diálogo. A gente pode ter as divergências, mas o diálogo é fundamental para um país crescer, para fazer sair um país de uma crise como a que nós tivemos. Não é fácil, não está previsto. Eu me lembro muito uma noite, o senhor e o Henrique Meirelles, ministro, o Henrique mostrando para nós dois uma série histórica do PIB, desde 1901, no tablet dele. Nós nunca tivemos isso no país, quase menos 8 de decréscimo do PIB. Não está previsto na lei de responsabilidade fiscal, não está previsto em lugar nenhum. E o senhor nos proporcionou a sair dessa crise. Hoje eu tenho certeza de chegar aqui ao fim de 2017 com tudo que o senhor, Moreira Franco, o Rodrigo Maia, na Câmara, os colegas parlamentares no Senado, a equipe econômica do senhor, eu tenho certeza que a gente vai chegar ao fim do 18 de cabeça erguida, de estar lançando, de estar inaugurando obras, de tendo parcerias como essa que a gente está tendo aqui. E eu quero muito parabenizá-lo, presidente. Eu quero muito parabenizá-lo porque não é fácil enfrentar. Eu sei o que eu enfrentei, ainda saindo de uma doença,
onde eu tive a solidariedade de todo o povo, de todo mundo, né, dos médicos, de todos, mas tive uma solidariedade do senhor muito especial. Eu quero aqui agradecer muito ao senhor, porque eu vi também a sua dificuldade, e o senhor, com altivez, no diálogo, na conversa, aprovou medidas que o Brasil ansiava por muito tempo. Não é fácil tirar uma inflação de 11%, 12% para menos de 3% abaixo da média. Não é fácil pegar menos 8% e botar quase 1%, que é o que o Brasil está previsto, e chegar aí ao fim de 18%, podendo crescer 3%, 4%. Não é fácil botar um juro que estava 14%, 16%, 12%, 13% e chegar com ele a 7%. Isso dá previsibilidade, dá tranquilidade ao Magela de chegar aqui e trazer o investidor, sabendo que o compromisso vai ser honrado e vai ter segurança jurídica para os investidores virem para cá. De bancar o modelo do petróleo, que tinha nos prejudicado. Os leilões tinham sido paralisados. Os leilões retomaram e mais de 80% são aqui no nosso estado, que vão gerar riqueza, que vão gerar empregos. Eu quero muito aproveitar que a gente está entre as festas aí de Natal e Ano Novo, agradecer muito ao senhor. O senhor foi sempre de uma gentileza com o estado do Rio de Janeiro e pessoalmente comigo uma gentileza ímpar. O Júlio Lopes deu canseira. Não chegou a 1/5 do que eu dei no senhor e no ministro Moreira, no Rodrigo, em todos, para ver um caminho para o estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que nós conseguimos esse caminho. E eu quero deixar aqui como último um agradecimento na pessoa do Cristino, que é deputado, mas do Geraldo Pudim e do João Peixoto, um agradecimento à bancada, aos deputados estaduais do Rio de Janeiro, que aprovaram essas leis. Nós chegamos, presidente, nós fomos além do que a equipe econômica exigiu. Aqui nós aprovamos o 11 para 14, que ainda está no Congresso Nacional sendo discutido na contribuição previdenciária, 20 para 28 dos poderes na contribuição patronal. Então a Assembleia Legislativa aqui foi além do que foi pedido pela equipe econômica. E sem essa parceria, sem dar as mãos, sem nós estarmos juntos, ninguém sai de lugar nenhum. E o senhor tem essa virtude. O senhor é uma pessoa especial para esse momento que o Brasil enfrentou. Eu tenho certeza que o Brasil em 18 ainda vai crescer muito. Nós vamos botar essa taxa de desemprego a 1 dígito. Tenho certeza disso. O senhor aprovou uma lei trabalhista que as pessoas criticam, mas que também desburocratiza, ajuda hoje a empregabilidade. Eu tenho certeza que a gente vai colher esses frutos. Eu quero aqui desejar um 2018 para o senhor com muita saúde, a todos os seus ministros, a todos os seus aliados, amigos, a sua família, e compartilhar esse momento que a gente está vivendo no estado do Rio de Janeiro de novo, e a gente não pode deixar ocorrer no país. É impossível a gente atravessar essa crise sem discutir a reforma da Previdência. É impossível, principalmente para os estados, presidente. 66% do funcionalismo estadual tem aposentadoria especial. As pessoas se aposentam com menos de 50 anos de idade. E o senhor fez um projeto que vai numa escada. Eu acho que a gente não vai fugir muito daqui a 5, 6 anos estar discutindo a Previdência de novo. Ela é a balizadora para o Brasil sair da crise. Ninguém quer tirar direito adquirido de ninguém, ninguém quer tirar a aposentadoria de quem ganha 2, 3, 4, 5 mil reais. Não é esse o problema do país. A gente tem que atacar são os privilégios. E o senhor teve essa coragem de apresentar um projeto que a gente possa discutir isso para o futuro do nosso país. Nós estamos de passagem, nós dois. Mas esse legado a gente tem que deixar para o país e fazer essa discussão. Nenhum candidato vai passar as próximas eleições sem discutir esse tema. Esse é o grande problema do país. Eu quero aqui deixar um grande agradecimento ao senhor,
agradecer a todo o seu ministério aqui, na pessoa do Moreira, que tem sido um interlocutor extraordinário. Espero não dar nele a canseira que o Júlio deu, mas ligo quase sempre, dia sim, dia não também. Mas agradecer muito e agradecer aos empreendedores que escolheram essa região, que vieram para cá. Era uma região que estava fadada a ficar na estagnação e hoje é um oásis dentro do Brasil. Muito obrigado, um feliz ano novo a todos. E neste instante, o presidente da República assina o decreto que cria a zona de processamento de exportação do Porto do Açu. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero começar, viu, pedir licença a todos. Todos já foram nomeados inúmeras vezes, de modo que eu vou me poupar de repetir nome por nome das autoridades que aqui se acham, não é? Eu quero cumprimentá-los a todos, não são as autoridades que estão aqui, mas aquelas que estão no plenário. Aliás, em termos de autoridade aqui, convenhamos, quando o presidente disse que se pautava muito pela iniciativa privada, aqui estão muitos empreendedores. Na verdade, são as maiores autoridades deste evento, né? Eu quero cumprimentá-los por isso e renovar o crescimento a todos. E eu tenho aqui, eu confesso a vocês, eu tenho um discurso escrito, naturalmente, né? Mas eu ouvi as palavras do Pezão, interessante, eu sempre costumo me inspirar um pouco com a senhora prefeita, eu costumo me inspirar com o que acontece no cenário que eu participo. E eu vejo que o Pezão foi de uma delicadeza extraordinária comigo, não é? Pautou seu discurso praticamente durante um largo período, fazendo elogios à nossa atuação. É interessante, eu até me orgulho de ter mais ou menos o mesmo estilo do Pezão, que nós temos um estilo muito educado. O Pezão é assim, eu, modestamente, sou igualmente assim. Mas é interessante, viu, Pezão, que as pessoas acham que quando você é educado institucionalmente e pessoalmente, é como se você não tivesse autoridade. Se você não tivesse autoridade, nós não estávamos aqui no Porto de Açu, não é verdade? Se o Júlio Lopes, vamos ganhar aplauso novamente, né? Se o Júlio Lopes não tivesse essa autoridade, não é? Nós não estaríamos aqui. E, evidentemente, se nós não tivéssemos autoridade lá no governo federal, não teríamos feito o que fizemos pelo Brasil nesses 18, 19 meses. Note que não é um governo de 4 anos ou de 8 anos. Nós estamos falando de um governo de 18 meses, né? Onde nós enfrentamos os temas fundamentais para o país. Convenhamos, você estabelecer um teto de gastos públicos não é fácil, porque as pessoas querem gastar, normalmente. E nós estabelecemos um teto para os gastos públicos. E é interessante, desde o primeiro momento, Pudim, que nós lançamos o projeto, ele foi chamado de PEC da morte, porque ele ia acabar com a educação, acabar com a saúde, etc. E, diferentemente, o que aconteceu logo no outro orçamento é que nós aumentamos 10 bilhões para a saúde, 10 bilhões para a educação. Mas houve resistência. Depois, quando fizemos a reforma do ensino médio, vou dar alguns dados aqui para os senhores e para as senhoras, quando fizemos a reforma do ensino médio, eu me recordo que houve ocupações de escolas. E eu, aqui comigo, eu pensei, bom, eu fui presidente da Câmara dos Deputados há 20 anos atrás, em 1997. Nesses 20 anos, falava-se na reforma do ensino médio, mas não se levava adiante, não é? E nós conseguimos levá-la adiante. Ocupações de escolas, etc, etc, etc. Hoje, quando se faz pesquisa referentemente à reforma do ensino médio no setor educacional, ela tem mais de 90% de aprovação.
De igual maneira, interessante, eu estou fazendo isso para chegar à Previdência. De igual maneira, no caso, Pezão, da modernização trabalhista. As pessoas se insurgiram, gritaram, Soraya, né, Feijó? Gritaram, Odileu, protestaram com a reforma trabalhista, vai tirar direito de todo mundo. Imagine o quadro. A única função do governo é editar uma norma que não é para combater o desemprego, mas é para tirar o direito de todo mundo. E o que aconteceu ao longo desses 4 meses foi a ocupação de 1.200.000 postos de trabalho. Exata e precisamente em função da confiança que se estabeleceu, não é? Que se estabeleceu ao longo do tempo. E, de igual maneira, agora vem a história da Previdência, que é fundamental. Pezão disse bem, Previdência, se nós não fizermos agora, não haverá um candidato a governador, não haverá um candidato a presidente, não haverá um candidato a deputado federal, a senador, que não tenha que tocar no assunto, porque será cobrado a respeito da reforma da Previdência. E sobre ser cobrado, ainda quando tiver que fazê-la, terá que fazer uma reforma muito mais radical. Radical do tipo daquela que ocorreram em estados europeus, em que houve corte de pensão de 20%, 30%, houve corte de vencimento de servidores públicos. Portanto, quando nós fazemos agora uma transição na Previdência, uma reforma da Previdência, nós estamos adiando esta, digamos assim, radicalidade com que se há de fazer a reforma da Previdência mais adiante. Ela levará mais tempo, porque, evidentemente, senhor, de tempos em tempos, prefeito, você tem que fazer uma revisão da Previdência no país. E a razão da faixa etária, que aumenta sensivelmente, o poder público não tem como suportar isso. Então, eu vejo o Pezão falando da reforma da Previdência, eu fico extremamente orgulhoso, porque nós estamos com as mesmas dificuldades. O que aconteceu no teto dos gastos, o que aconteceu na reforma do ensino médio, o que aconteceu na reforma trabalhista, está acontecendo agora. Ou aconteceu com mais vigor. Agora, quando as coisas vão sendo esclarecidas, né, a resistência já não é tão grande. E isto faz com que, seguramente, mais adiante, no mês de fevereiro, se Deus quiser, nós vamos aprovar a reforma da Previdência, que, de resto, viu, Pezão, não prejudica ninguém. Você sabe que ela é protetora dos pobres, dos mais pobres, em primeiro lugar, e mesmo, convenhamos, a história dos privilégios. E o que é privilégio aí? Privilégio é quem ganha mais de R$ 5.330, que é o teto do INSS. Quem ganha mais do que isso vai ter que fazer uma coisa. Vai ter que fazer uma previdência complementar. Muito bem, eu ganho R$30 mil, R$32 mil, eu tenho que fazer uma previdência complementar. Vou contribuir com 300, 400, 500, 800 reais por mês e mais adiante vou me aposentar com os 32 mil reais. Portanto, em tese, ninguém sofrerá prejuízo, a não ser que tenha como prejuízo a ideia de que você não quer nem desembolsar 700, 800 reais por mês, ou quanto seja, para fazer uma previdência complementar. Mas é isto que salva o país. E neste particular, eu quero dizer que logo depois também, eu digo aos amigos aqui, que são empresários, logo depois da Previdência, nós vamos fazer uma simplificação tributária no país. Porque eu converso com empresários me dizem, viu, Marcos? Dizem assim, eu tenho que manter 30 pessoas lá para cumprir a burocracia tributária no Estado, União, municípios. Nós vamos desburocratizar, fazendo uma simplificação tributária. E com isso nós fechamos o ciclo reformista no país. Mas hoje, especialmente hoje, Pezão, o que nós estamos... uma outra coisa curiosa, há poucos dias um sujeito escreveu me criticando. Sabe por quê? Quer dizer que eu falo bem o português, que eu uso palavras difíceis. É interessante isso, né? Interessante, uma coisa curiosa. Se eu falo bem o português, imagine que barbaridade, etc. Ele usa outro sim, vamos ver, vamos adiante, não é? Umas coisas dessa natureza. Eu prestei muita atenção na sua fala, que usa muito adequadamente o português, não só hoje, como em todos os acontecimentos, não é? Mas eu vejo que o que estamos verificando nessa ocasião, precisamente nessa ocasião, é uma conjugação de esforços, né, Pezão, né, Moreira? Entre a União e o Estado do Rio pelo desenvolvimento. Eu sobrevoei agora, evidentemente, eu vi que é uma região que, com esta zona especial, vai ganhar grande desenvolvimento, grande progresso, né? E isso é que nós temos feito pelo Rio de Janeiro e, naturalmente, por todos os demais estados da Federação Brasileira. Porque no Congresso Nacional há essa sintonia entre União, estados e municípios, que tem resultado na aprovação de matérias da maior relevância, não é?
Eu só lembro aqui, Pezão, você acompanhou muito isso, a repactuação da dívida dos estados. Você se lembra como, durante anos e anos, se falava na repactuação da dívida dos estados e nada de fazer a repactuação. Nós fizemos assim que nós assumimos. No caso dos municípios, nós fizemos também, não só parcelamos o débito previdenciário, como no ano passado, quando os municípios estavam à míngua, nós dividimos o produto da multa da repatriação, por uma medida provisória, que permitiu que os municípios fechassem o seu balanço. Mas com isso eu quero significar que nós não pensamos só na União, que na nossa cabeça a União será forte se os estados forem fortes e se os municípios forem fortes. Não adianta você ter uma União forte com o município fraco e o estado fraco. E nós estamos enfrentando dificuldades extraordinárias nesse panorama federativo. Mas estamos dando apoio a todos os estados, a todos os municípios, de modo a que, no final de 2018, se Deus quiser, nós teremos uma verdadeira federação no nosso país. Mas eu quero, concluindo, cumprimentar a todos. Eu vejo que aqui o Júlio Lopes foi aplaudido, mas todos, né? Todos participaram, todos tiveram a sua participação neste evento que nós estamos aqui celebrando, né? Então eu até digo interessante, este foi o maior presente de passagem de ano que eu recebi, foi vir aqui. Este é um presente, né? Que eu pude verificar as potencialidades deste empreendimento. Um empreendimento que conecta o capital nacional com o capital estrangeiro, né? E com muito sucesso. Portanto, eu reitero a todos, não posso deixar de desejar um ano muito próspero, em 2018, né? E certamente esta prosperidade, um dos fundamentos desta prosperidade, estará na atuação do Porto de Açu. Muito obrigado a vocês. Está encerrada a cerimônia. Uma boa tarde a todos.